Vamos ler o 1 e o 2, versículo 1 e 2, tema meditação. Vamos ler a palavra de Deus com reverência. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Podemos continuar lendo, né? Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos ao Pai em oração. Pai querido, Pai amado, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de amor. O Senhor nos redimiu, Senhor. E o Senhor nos comprou por completo. Nos comprou com seu precioso sangue, sangue de cordeiro imaculado, sangue precioso. Ó Senhor, somos teus e tu é nosso. Quando o Senhor, aleluia, nos resgatou da escravidão do pecado, nos colocou debaixo das tuas asas como Senhor e Salvador, o Senhor nos comprou por inteiro, Senhor. Corpo, alma e pensamentos. Não é à toa, Senhor, que o Espírito, Deus Espírito Santo, tem ciúme de nós. Se entristece por nós. Ó Senhor, ensina-nos a compreender e a entender que não é mais a nossa vida, que não é mais o nosso querer, mas é o seu. Não mais eu, como diz Paulo, mas Cristo vive em mim. Que a tua vontade, Senhor, aleluia, seja o nosso guia. Que a tua vontade esteja sobre e superior às nossas vontades. Que a minha vontade, Senhor, esteja em conformidade com a sua, pois assim eu serei feliz. Que os meus pensamentos, Senhor, estejam nas coisas do alto, as coisas que enchem o meu coração de paz, de alegria, de virtude. Ó Pai, que esse seja o motivo da minha meditação, porque o Senhor nos comprou por completo, pelo nosso corpo, nossa alma, nossos pensamentos. Somos teu, devemos dedicar toda a nossa vida a Ti. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma mente focada em Ti. Porque grandes são as tentações e o mundo tenta dispersar a nossa mente em coisas vãs. Mas que o Senhor possa nos ajudar a sermos disciplinados nessa área da mente e que possamos meditar na Tua Palavra. Meditar, aleluia, na nossa vida em comparação com a Tua Palavra. Buscarmos arrependimento. Buscarmos a Ti em tempo oportuno, no trono da graça, porque o Senhor é poderoso para nos socorrer. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Somos gratos a Ti por estarmos aqui nessa noite. Ajuda-nos, Senhor. Fortalece, enche-nos, ó Pai, em nome de Jesus, do Teu Espírito. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E amém. Podemos assentar, irmãos. Quando se pensa em vida cristã prática, amém? Vida piedosa, a maioria dos evangélicos do nosso país vai pensar em três práticas diretamente, que nós podemos chamar de culto individual. Amém? Geralmente as pessoas vão pensar, o que eu faço como cristão? E é comum no Brasil e em muitos lugares do mundo se pensar em três coisas bem básicas que todo cristão vai fazer, ou deveria fazer. Amém? Leitura da palavra, ou seja, leitura da Bíblia. Amém? Oração. Amém? E aqui no Brasil se pratica muito o jejum. Vida prática. Amém? O cristão, ele lê a palavra,
ora e ele jejua. Seria uma triade, você poderia dizer, né? Geralmente essa é a triade de uma vida puritana ou piedosa, melhor dizendo, puritana não, mas piedosa entre evangélicos brasileiros. Amém? Tem que orar, tem que ler a palavra e eu vou praticar o jejum. A leitura da palavra é um alimento realmente, né, para a nossa alma. É um Deus vivo falando conosco, como a gente já comentou hoje. Amém? Deus fala conosco o quê? Através da sua palavra. Então a palavra, né, é o pão do céu. Amém? Ela é verdadeiramente alimento para a nossa alma. Amém? Verdadeiramente temos que ler a palavra de Deus. Amém? Para que estejamos firmes, fortes, saudáveis espiritualmente. A oração é o nosso respirar. Amém? Não alimento, né, mas o nosso respirar. Um cristão sem oração está morrendo aos poucos espiritualmente. Amém? Ele vai definhar. Amém? Deus nos chama a conversar com Ele. Se Ele fala conosco através da palavra, nós falamos com Deus através do quê? Das nossas orações. Amém? Isso é básico. Mas aí você vai dizer, e o jejum, pastor? Tão utilizado entre os brasileiros. Amém? Entre os cristãos brasileiros, ou uma grande parte dos cristãos brasileiros fazem jejum. Irmãos, talvez o irmão Gabriel está pensando que eu vou pregar sobre jejum, mas não é sobre isso não, é meditação mesmo. Eu creio, e aqui eu vou botar essa observação, eu creio, e como que por que eu vou botar a observação? Porque você não precisa concordar comigo, amém? Amém? Mas eu creio que o jejum, tão falado entre cristãos brasileiros, diferente da leitura da palavra e da oração, e você não precisa concordar comigo, ele não é fundamental para uma vida piedosa. Resumindo, alguém pode falar assim, é mais espiritual ou santo quem faz jejum? Eu digo não. Não consigo enxergar isso na Bíblia Sagrada. Ou alguém pode falar assim, peca quem faz jejum? Claro que não, de forma nenhuma. Amém? Você não peca quando você faz jejum. Amém? A questão é, aonde fica o jejum na Escritura Sagrada? E essa resposta que eu vou dar foi uma resposta que eu dei para o Gabriel. Amém? Quando ele me perguntou sobre essa questão. Amém? E Gabriel falou que Calvino falava Calvino dizia que o jejum quebra a carne. R.R. Soares fala a mesma coisa. Interessante, né? Por isso que eu digo, você não precisa concordar comigo. Amém? Calvino, tem escritos de Calvino que diz que jejum quebra a carne, ajuda a vencer o pecado. Amém? E R.R. Soares também fala a mesma coisa. Sabe que ele aprendeu com Calvino? Deve ser, né? Não sei. Amém? Mas é a mesma coisa. Mas eu creio que o jejum não é fundamental, mas você deve praticar se você quiser. Mas ele não te faz mais santo que ninguém, nem espiritualmente melhor do que ninguém. Amém? E de forma nenhuma você vai estar pecando se você for fizer. Abre lá em Romanos capítulo de número 14, quando Gabriel me perguntou, eu creio que jejum cai nessa categoria aqui. Romanos 14, depois nós vamos adentrar um pouquinho mais. Romanos capítulo 14. Eu vou ler do 1 ao 12 e você vai ver que aqui sequer é citado jejum. Amém? Não vai citar jejum aqui. Mas eu creio, pela misericórdia de Deus, que jejuns caem nessa questão aqui. Apesar de jejum não estar citado no texto. Diz assim, Romanos 14, 1. Amém? Acolhei o que é débil ou fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o outro é débil, come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para sustentar. Um
faz diferença entre dia e dia. Outros julgam iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morrermos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não se falou de jejum aqui. Paulo está falando de dias e de comida. O que Paulo está falando aqui? Isso foi um estudo que a gente fez de Romano. Paulo aqui não está tratando de pecado. Amém? O que é pecado, irmãos? É a quebra da lei. Tem um mandamento e você não cumpre o mandamento, você está pecando. Então Paulo está falando de coisas aqui e que Deus não há mandamento de Deus. Mas os fracos, amém? Achavam que, por exemplo, eu não posso comer carne. E por que eles achavam que não podiam comer carne? Porque eles se achavam mais santos do que os que comiam. Então ele não comia carne. Ele está pecando? Quem não come está pecando? Qual é o mandamento que, na Bíblia Sagrada que diz que você não pode comer carne? Não tem. Então, Paulo não está tratando aqui de pecado, porque se alguém está em pecado quebrando a lei, ele deve ser corrigido. Mas Paulo está falando de situações em que a pessoa se acha superior a outra porque ela faz determinada coisa. Ela guarda um dia, amém? Sábado, domingo, ela acha porque ela deixa de trabalhar naquele dia, ela é mais santa. Mas há algum mandamento que diz: se eu trabalhar eu estou pecando? Não. Então, é uma questão apenas de ela é fraca, porque ela acha que aquilo é importante. Mas Paulo está falando assim: se você não é fraco, você sabe que aquilo não leva a lugar nenhum, não menospreze quem faz. Amém? E aquele que faz, não menospreze quem não faz. O que Paulo está falando é: se não é pecado, se não está quebrando a lei de Deus, isso não deve ser motivo de discussão, não deve ser motivo de desavença, não deve ser motivo de desunião dentro da igreja. Amém? A gente está aqui, né? Tomar vinho ou não toma? Qual é a instrução bíblica? Se você quer tomar, cuidado para não escandalizar aquele que não toma. Porque é pecado tomar vinho? Não, o pecado é sempre pagar. Mas eu não vou usar da minha liberdade para escandalizar aquele que acha que aquilo é um entrave, que não é bom. Então, na presença daquele irmão, eu não vou fazer. A gente até comentou de um famoso pregador aí, Augusto Nicodemo, que fez um vídeo público dizendo que bebe. Ele foi imprudente, porque ele traz uma discussão que não tem necessidade. Amém? Muitos irmãos devem ter ficado chateados. Puxa, Nicodemos bebe. Por quê? Porque são fracos. Mas ele não deveria mostrar a sua força publicamente. São coisas que você faz para o Senhor. Come ou bebe. Guarda dia ou não guarda. Eu creio que jejum cai nessa categoria. Não há na Bíblia Sagrada um mandamento. Você tem que jejuar, senão você vai estar pecando. Então, quem jejua, se você quer jejuar, irmãos, para quebrar a carne, amém? Faça para o Senhor, mas não julgue quem não faz. E se você não faz, não menospreze quem faz, amém? Todos devemos caminhar com temor.
muito mais importante do que jejuar é a prática da meditação. Ela deveria estar nessa triade. Amém? Porque basta você observar na Bíblia, na palavra de Deus, que há várias ordenanças na palavra de Deus. E aí, ordenança significa o quê? Mandamento. Amém? Há várias ordenanças à prática da meditação, como acabamos de ler aqui em Colossenses. Amém? O que acabamos de ler aí em Colossenses? Volte lá. Amém? É um mandamento. Amém? Pensai nas coisas do alto, não na ficção aqui da terra. Amém? Pensai. É um mandamento. Pense nas coisas do alto. Amém? Faça isso. Há vários. Nós só pegamos um como base. Amém? Há vários mandamentos, há várias passagens na Bíblia que Deus manda. Amém? Que nós meditemos, pensemos nas coisas do alto. Já o jejum não é citado como ordenança específica. Isso que é interessante. Você tem que jejuar. Não. Antes, o jejum é mostrado como meio. Amém? Em ocasiões específicas dentro da palavra. Então você vai pegar passagem, por exemplo, assim, Mordecai. Ele jejuou, não jejuou? É mostrado que ele jejuou. Historicamente, ele fez um jejum. Em oração para que Esther fosse bem sucedida diante de quem? Do rei. Livro de Jonas. Jonas pregou. O que aconteceu? O jejum na Bíblia é muito mostrado em momentos de arrependimento. Mordecai estava clamando pelos judeus por arrependimento. Amém? A mesma coisa. O povo começou a jejuar. O rei dos ninivitas mandou todo mundo jejuar. Amém? Mas o fato histórico é que eles jejuaram. Amém? Como externamente mostrando que internamente eles estavam o quê? Arrependidos. Não foi nem quebra de carne, já era algo que tinha acontecido dentro do coração deles e eles externaram isso externamente com o jejum e pano de sal. Amém? E cinzas. Amém? Então, o jejum é mostrado como meio em ocasiões específicas dentro da palavra, mas não como mandamento. Aliás, a prática de jejum, e eu não estou sendo contrário ao jejum, tá, irmãos? Estou dizendo que ele não é fundamental, apenas isso, você também não precisa concordar. Ela, na verdade, é até criticada na palavra de Deus. Amém? Quando ela não é acompanhada de compaixão ou amor ao próximo. Não é isso que Isaías fala lá em Isaías 58? Olha lá comigo. A prática de jejum, na verdade, é até criticada na palavra de Deus quando ela não é acompanhada de quê? De compaixão. E é o que mais, infelizmente, nós vemos no meio evangélico brasileiro. As pessoas jejuam, mas onde está a compaixão? Amém? Para com o próximo. Amém? Infelizmente, o próprio ato de jejuar é tão mal interpretado na igreja cristã brasileira que quem jejua se sente superior ao outro. Amém? Quem jejua é quem expulsa demônio, quem jejua é quem faz milagre, quem jejua é tudo. Amém? Não há base nisso. Assim, você vai falar, mas Jesus falou que uma casta de demônio só saía com quê? Com oração e jejum. Mas veja, é o meio, não a ordenança. Jesus só se lembra, essa casta de demônio só sai com oração e jejum. Mas Jesus não falou, vocês têm que jejuar e orar para expulsar. Não é um mandamento. Jesus só fala, é o meio. Então, abre lá Isaías 58. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se achegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Estavam praticando jejum. Estavam botando Deus contra a parede. A gente está jejuando, mas você não está ouvindo as nossas orações. Amém? Eis que no dia em que jejuamos, aí ele fala, né? Não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta?
Eis que no dia em que jejuas, cuidai das vossos próprios interesses, e exigiis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferides com punho inimigo, jejuando assim, como hoje se fará ouvir a vossa voz no alto? Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinzas? Chamarias tu isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é esse o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu ou cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e ele te dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Se abris a tua alma faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Posto isso, irmãos, somente como uma pequena introdução, quero me dedicar biblicamente, falando e mostrando aos amados irmãos a importância da meditação bíblica. Amém? E nós temos que falar de meditação bíblica, porque você poderia falar apenas meditação, mas eu tenho que citar meditação bíblica, porque nós vivemos numa época, para a vergonha da igreja de nossos dias, que quando você fala em prática de meditação, as pessoas, principalmente do mundo, vão associar a nova era. Amém? Quando se fala em meditação, nos dias de hoje, as pessoas vão pensar em quê? Naquele cara lá sentado com as pernas cruzadas, para a vergonha da igreja. Por quê? Porque nós estamos preocupados com o que é externo e não com o que é interno. Então, meditação, as pessoas vão pensar em meditação transcendental, em exercícios que relaxam a mente. Amém? Práticas muito comuns em religiões do quê? Pagãs, como o budismo e hinduísmo. Amém? A meditação bíblica é totalmente contrária a essas práticas pagãs. Nada tem a ver. Então, nós estamos falando de uma outra coisa. Em vez de se esvaziar a mente, que é o comum nesse tipo de meditação, né, para se chegar a um estado de bem-estar, amém? A meditação bíblica é o se encher de Deus, é pensar nas coisas do alto, como Paulo fala em Colossenses, é ouvir e ser ativo para com Deus vivo e pessoal. A meditação bíblica, ao contrário do jejum, você não precisa concordar comigo, mas a meditação bíblica, sim, é fundamental para um cristão verdadeiro. Amém? Que deseja se separar do pecado ao jejum quebra-carne. Irmão, a meditação bíblica é o que separa você do pecado. Amém? E ter mais comunhão com Deus. Ela é fundamental. A palavra meditar significa o quê? Pensar sobre ou refletir sobre algo. Isso é meditar. Amém? Abra lá no Salmo 39. Olha que coisa interessante e linda da palavra de Deus. Salmo 39. Eu quero fogo, né? Você tem que jejuar, não é isso que fala por ele? Cuidado com o fogo que você quer, né? Se for o fogo lá de João Batista, é fogo da condenação, né? Lá em Mateus. Amém? Salmo 39. Salmo 39, verso 3 e 4. Olha que coisa linda isso aqui. Amém? Embrasou-se no peito o coração, ou seja, pegou fogo. Amém? O coração ficou em brasa. Amém? Quando ele praticou jejum, olha só. Embrasou-se no meu peito o coração, enquanto eu me
ditava. Ateou-se o fogo, então disse eu com a própria língua. Que coisa linda, não é, irmãos? Amém? E ele continua, né? Dai-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. O coração de Davi ficou cheio de fogo, né? Que as pessoas gostam tanto de falar aí. Se elevou a Deus quando ele meditou. E ele ponderou na sua fragilidade. Ele foi humilhado. Amém? Quando ele meditou em Deus. Quando ele meditou, ele teve o seu coração inflamado. Deus o chamou ao arrependimento. Ele viu o quanto ele era frágil diante de Deus. Amém? A meditação bíblica implica em falarmos com nós mesmos. Amém? Sobre o quê? Sobre passagens da Escritura. Amém? Que temos em nossa memória, em nosso coração. Então, quando Paulo fala pensar nas coisas do alto, o que é o alto? Vou pensar no cosmos, nos planetas? Não. Pensar naquilo que eu já sei da Escritura, amém? Que está dentro do meu coração e eu vou meditar naquilo. Amém? Por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantos de nós já paramos para meditar nesse versículo tão famoso, o mais famoso que tem? Isso é o ponto. Amém? É meditar naquilo que está dentro do meu coração. Amém? Passar um tempo meditando. Lucas capítulo de número 2 nos dá exemplo de Maria. Amém? Então, a meditação bíblica implica em falarmos com nós mesmos sobre passagens da Escritura, amém, sagrada, que temos em nossa memória, em nosso coração. Evangelho de Lucas capítulo de número 2. Versículo de número 51. Lucas 2, 51. E desceu com eles para Nazaré. Essa aqui é a passagem que Jesus fica no templo. Amém? Conversando com os doutores. Eles vão embora, eles percebem que Jesus não está no meio deles e voltam para trás. Amém? E eles encontram Jesus lá, conversando, ensinando aqueles doutores. E aí diz, e desceu com eles. Eles quem? Maria, José, né? Para Nazaré. E era-lhe submisso. Sua mãe, aí faz um adendo a Maria. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas aonde? No coração. Amém? Então você sabe algo sobre Cristo? Amém? Você aprendeu do Evangelho? Está no seu coração? Medite sobre ele. Amém? Isso é guardar. Guardar não é simplesmente guardar. Guardar é meditar. É ponderar. É pensar, refletir sobre aquilo que eu já sei do meu Salvador. Amém? A Escritura Sagrada fala de meditação em temas recorrentes, como no caso do jejum. Um exemplo está lá em Gênesis capítulo de número 24. Gênesis capítulo de número 24. Gênesis 24. Versículo de número 63. Gênesis 24, 63. Amém? Diz assim: saíra Isaac a meditar no campo. Amém? Saíra Isaac a meditar no campo. Amém? Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu e eis que vinham camelos. Ou seja, simplesmente citou o fato histórico. Amém? Isaac saiu a meditar no campo. Não é mandamento, não é ordenança, simplesmente a Bíblia está relatando, ele saiu para meditar. Amém? Então, a passagem da Bíblia é que a meditação é apenas recorrente. É mostrado como um jejum. Amém? É o meio. Amém? E de forma de ordenância, mandamento, como foi com Josué, por exemplo. Vai lá no livro de Josué, capítulo de número 1, texto famoso, né? No livro de Josué, capítulo 1, verso de número 11. Diz assim: não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele,
de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Amém? Quem vai ser bem sucedido? Quem medita na lei de Deus, quem medita na palavra de Deus. Bem sucedido como? No mundo não, espiritualmente. Amém? Forte espiritualmente, uma vida fortificada. Mas com certeza, irmãos, o livro que mais vai falar e cita a prática da meditação na vida cristã é o livro de Salmos. Está repleto disso. Amém? E aqui a gente abriria muitos versículos, mas vamos abrir somente alguns. Salmo de número 1, famoso texto, né? O livro de Salmos é o livro que mais vai falar sobre meditação. E ele já começa logo no Salmo de número 1, verso 1 e 2, ó. Bem-aventurado. Bem-aventurado significa o quê? Feliz. Significa o quê? Santo. Significa o quê também? Salvo. Ou seja, bem-aventurado, feliz, salvo. Santo o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei o quê? Medita de dia e de noite. Amém? Salmo de número 63. Somente alguns salmos. Amém? Salmo de número 63. Versículo de número 6. 63, 6. 63, 3. Porque a tua graça é melhor do que a vida. E os. É 63, 6, né? Estou lendo o 3. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito. Amém? Durante a vigília da noite. Há uma passagem bíblica que diz que devemos orar de madrugada. Mas aqui o salmista está lembrando que ele pensou em Deus e meditou em Deus o quê? Na madrugada. Amém? Levou o seu pensamento a Deus. Na madrugada. Amém? No silêncio da madrugada. Salmo 119, verso 148. Maior salmo que tem, Salmo 119, verso 148. Salmo 119, verso 148. Diz bem assim: os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras, na tua lei, na tua palavra. A meditação bíblica é o pensar no Deus vivo, no Deus triuno e em sua palavra. A meditação bíblica é o pensar constante em quem? Em Jesus Cristo. Amém? Em sua pessoa e obra, segundo a palavra de Deus. Irmãos, em vez de colocarmos a nossa mente em coisas vãs, por isso que Paulo fala o quê? Pense nas coisas do alto, não daqui da terra. Esse é o problema da nossa imaginação. Amém? Nós temos a tendência de ficar pensando em coisas da terra, nos nossos problemas, às vezes em pecados, não é verdade? Deixamos a nossa mente entrar com pecados e vamos cogitando o pecado aqui antes de ele ser produzido, não é? Devemos nos encher das coisas do alto. Amém? Em vez de colocar nossa mente em coisas vãs, devemos nos disciplinar. Esse é o ponto. Porque o nosso pensamento voa, não é? Né? O poeta vai falar: nossa, o meu pensamento não é meu. Porque daqui a pouco nós temos um pensamento que você fala: meu Deus do céu, eu sou cristão, não devia nem estar pensando nisso. Não é verdade? Somos pecadores. Natureza caída não é fácil. Amém? Apesar de salvos por graça. Quando a gente menos espera, nós estamos pensando em uma coisa, você fala: meu Deus do céu, por que eu estou pensando nisso? Mas o que eu devo fazer? Em vez de continuar pensando, eu devo disciplinar a minha mente ao quê? A procurar a cruz, a meditar nas coisas de Deus. Esse é o ponto. Amém? Devemos nos disciplinar e buscar meditar na palavra de Deus, nas coisas do alto, naquilo que é de proveitoso para a nossa alma. Filipenses capítulo de número 4, Paulo vai falar isso também. Devemos meditar naquilo que é proveitoso para a nossa alma. Filipenses capítulo de número 4.
Versículo de número 8, 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, e a verdade é Cristo, não é? Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o quê? O vosso pensamento. Amém? É um mandamento. É isso que deve ocupar o vosso pensamento, e não coisas vãs. Aleluia? O cristão que se exercita na prática da meditação terá tanto o intelecto como os seus afetos transformados. Bem, não é uma questão somente de inteligência, mas é uma questão, como Davi falou, o quê? De embrasar o coração. Eu não amo a Deus como deveria amar. Às vezes a gente se sente assim. Talvez seja o quê? Falta de meditar em Deus, na palavra de Deus. Porque é a meditação que vai trazer a leitura, o estudo para dentro do nosso quê? Coração. É o meio pelo qual Deus está falando. Medite, amém? Porque senão se torna apenas estudo. E estudo até o ímpio pode fazer da Bíblia. Mas quem estuda, ouve a voz de Deus e medita e deixa o Espírito Santo falar, amém? Esse é que vai ter o coração embrasado, cheio, amém? Transformado. A meditação bíblica é o santo exercício da mente para o cristão, amém? É proibido o cristão fazer exercício? Não. Até o pastor aqui faz um exercício de vez em quando, amém? Mas Paulo falou que exercício físico é pouco proveitoso. Mas a piedade para tudo é proveitosa. Amém? Ora, a piedade faz parte também da meditação. A meditação faz parte de uma vida piedosa. Aleluia? Então, a meditação bíblica é um santo exercício da mente, por meio do qual trazemos à memória as verdades do Deus vivo, ponderando seriamente sobre elas e aplicando a nós mesmos. Amém? Isso é uma verdade que a Bíblia fala. Isso se aplica à minha vida. Amém? Essa meditação tem que ser feita. A meditação da palavra de Deus tem 3 impactos diretos em nossa caminhada, irmãos. Você deveria buscar meditar mais para que isso possa ser uma realidade na sua vida. Vou repetir. A meditação na palavra de Deus tem 3 impactos diretos em nossa caminhada como cristãos. Primeiro, teremos o nosso coração, como eu já falei, inflamado pelo amor de Cristo, o amaremos mais e consecutivamente amaremos mais o nosso próximo. Amém? É inevitável se você começar a disciplinar sua mente a meditar. Amém? 2, veremos mudança na nossa vida prática. Se você meditar na palavra de Deus, você vai ver mudança na sua vida prática. Eu quero amar, eu quero viver uma vida de santidade. Medite na palavra de Deus. Amém? Medite naquilo que você tem aprendido. Amém? E seremos verdadeiramente transformados por ela. E o terceiro, teremos mais compreensão de como é terrível o quê? O pecado. Amém? E iremos odiá-lo cada vez mais. Medite na palavra de Deus. Medite na cruz. Só na cruz. E você vai começar a perceber o quanto o pecado é o quê? Maligno. Aí eu amo o pecado. Mas o pecado é prazeroso mesmo, não é? Se o pecado não fosse prazeroso, irmãos, ninguém praticava. Ele é gostoso, mas ele é odiado por Deus. Quando é que a gente vai perceber isso? Quando meditamos na cruz de Cristo. No que aconteceu por causa do pecado com o nosso Salvador. Se isso estiver na nossa mente, irmãos, com certeza nós também vamos começar a odiar muito mais o nosso pecado. Aleluia. A meditação bíblica é fundamental para uma vida piedosa. Preste atenção. Há 2 tipos de meditação bíblica. Amém? Uma meditação ocasional e uma meditação deliberada. Amém? Nós vamos aprender o que é isso. A meditação ocasional é quando o cristão faz uso do que vê, amém? Com os olhos e ouve com os ouvidos, para que por meio destas coisas ele em seu coração medite sobre essas coisas, as elevando ao alto.
Foi maravilhoso o hino que o irmão Giovanni e o irmão Ricardo respondeu, porque é exatamente isso que o cantor ali fez. Ele olhou para os céus e ele meditou o quê? A glória que Jesus deixou. Né? O último louvor que a gente... É isso, ocasional. Ele olhou para as florestas e meditou no quê? Na cruz de Cristo, no leio. Amém? Então, aquele hino, né, Grandioso és tu, amém, que nós cantamos por último, amém, ele é o tipo de, é um exemplo de meditação ocasional. Você olha para a criação, você olha para uma circunstância da vida e você eleva aquilo para o alto, amém? Olha a Deus naquilo. Alguns exemplos disso estão nas páginas da Bíblia. Abre lá no Salmo de número 8, amém? De meditação ocasional. Salmo de número 8, verso 1 ao verso de número 4. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Davi estava olhando o quê? No céu. Amém? Da boca de pequeninos e de crianças de peito suscitasse força, por causa dos teus adversários, para fazer recrudescer o inimigo e vingador. Quando contemplo os teus céus, olha o que ele estava contemplando, os céus, a obra dos teus dedos, e a lua, as estrelas que estabelecestes. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Isso é uma meditação ocasional. Davi olhou para o céu, para a criação de Deus, e ele elevou aquilo às coisas de Deus, e aí ele meditou, aleluia, dessa maneira. Salmo 121. Outro exemplo. Salmo 121, de meditação ocasional. Salmo 121, versículo de 1 a 3. Eleva os meus olhos aos montes. Ele olhou para onde? Para os montes. Amém? Uma coisa, eu estou aqui, apesar de estar escuro, né? Mas tem um monte aí, né? O pico do urubu, né? Eleva meus olhos ao monte. Amém? Né? Quem não é de Mogi não sabe nem o que o pastor está falando. Mas aqui em Mogi tem um pico chamado Pico do Urubu, né? Fica de frente para a igreja aqui. Amém? Eleva meus olhos ao monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Bem, ele olhou para uma coisa, viu, e ali ele levou os olhos, meditou no alto, nas coisas de Deus. Amém? Provérbios 6:6. Provérbios de número 6, verso 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os teus caminhos e sê sábio. Para quem Salomão estava olhando aqui? Para as formiguinhas. Amém? E meditando nas formigas, ele dá um conselho. Preguiçoso, vai ter com elas. Olha como elas trabalham. Amém? Meditação ocasional. Amém? E o último, João capítulo de número 4, é o próprio Cristo que faz isso. O Evangelho de João, capítulo de número 4. Amém? João 4, versículo 12 e 14. O próprio Senhor faz isso. João 4, 12 e 14. A mulher samaritana fala assim: és tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Eles estavam falando do quê? Do poço, né? Olha o que Jesus fala. Afirmou-lhe Jesus. Amém? Quem beber desta água, Jesus estava falando para quê? Da água do poço, né? Quem beber desta água, amém? Tornará a ter sede. Aquele, porém, aí Jesus agora vai levar para Deus. Amém? Aquele, porém, amém, que beber da água que ele der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida. Jesus, em diversas parábolas, irmãos, para você que já leu os 4 evangelhos, usa de elementos cotidianos, amém, para ilustrar o quê? O reino de Deus. Ele faz isso em várias parábolas. Ele pega o que é cotidiano das pessoas e aplica aquele cotidiano. O reino de Deus é como, você vai ver muito isso nos evangelhos. Amém? É Jesus fazendo isso. Assim, nós também devemos fazer como Jesus fez. Amém? Em toda a atividade nesse mundo.
devemos cultivar uma mente celestial. Amém? Seja no trabalho, seja no nosso bairro, seja dentro da nossa casa, devemos pensar em Cristo e no céu. Amém? Devemos pensar em Cristo e no céu. É verdadeiramente, irmãos, espiritualizar o que é natural. Mas veja bem, eu tenho que botar um parênteses. Não é espiritualizar fora do contexto bíblico. Porque alguém pode falar assim, o que é espiritualizar de maneira equivocada? Vou dar um exemplo bem básico. Acontece alguma coisa, é o diabo. Tudo é o diabo. Não é isso que eu estou falando. É espiritualizar segundo o que a Bíblia nos ensina. Amém? Segundo, uma vez, por exemplo, quando veio a notícia da Covid, bem no começo, eu me lembro até hoje, a primeira coisa que me chamou impacto não foi a Covid, foi o camarada até morrer de Covid, o jornalista da Rádio Bandeirantes, que eu gostava de ouvir a reportagem. Eu estava no estacionamento da FIB, eu liguei a rádio, o cara começou a falar. E ele falou bem essa frase assim: a ciência vai vencer. Aquilo, pela misericórdia de Deus, por graça e soberana, me elevou. A ciência não, glorificado seja Deus. A minha mente foi elevada numa frase do mundo, que a ciência ia vencer, a minha mente se elevou a Deus. Não, né? É Deus. Deus vence, não a ciência. É isso, amém? É espiritualizar o que é natural, segundo a palavra de Deus. E isso só é possível aos que têm uma mente regenerada pelo Espírito Santo. Logo, irmão, se você não faz, não é questão que você não pode, é questão de negligência. Você não está buscando, amém? Um coração regenerado pode e deve tirar proveito por meio da meditação de todas as coisas que encontramos no caminho. Bem, vou repetir, um coração regenerado, que é o caso de todos nós aqui, amém? Pode e deve tirar proveito por meio da meditação de todas as coisas que encontramos no caminho. Um cristão verdadeiro vê todas as coisas em Deus e vê Deus em todas as coisas. Isso é o ponto. Aleluia, glória a Deus por isso. Os irmãos estão entendendo até agora, amém? A meditação mais importante não é a ocasional, apesar dela ser muito boa, mas a meditação mais importante é a meditação deliberada, amém? A meditação deliberada é quando, amém? Nós já estamos indo para o fim, amém? É quando você e eu, de maneira disciplinada, reservamos um determinado tempo sozinhos para meditar na palavra de Deus. Aí você pode até estar falando assim, mas pastor, minha vida é tão corrida, eu ainda tenho que reservar um tempo só para meditar. Vou dar uma instrução aqui com temor e tremor. Você já não reserva um tempo para orar? Já junta uma coisa com a outra. Acabou de orar, comece a meditar. Amém? Nós temos tempo para muita coisa, irmãos. E no final das contas não temos tempo para nada. Antigamente as pessoas passavam tempão cozinhando, né? Hoje em dia tem micro-ondas. E as pessoas continuam sem tempo. Né? Antigamente o cara tinha que acordar cedo, botar alimento para os animais, ver o ciclo da lua para plantar, porque senão não ia ter comida. Não tinha tempo para nada. Eles caminhavam em histórias bíblicas aí, de homens que caminhavam horas para ir uma vez por semana para congregar. Hoje em dia nós temos todas as regalias. Não tenho tempo de ler hoje. Mas não é esse o ponto da pregação. A questão é, meditação deliberada é quando você e eu, de maneira disciplinada, reservamos um determinado tempo sozinhos para meditar na palavra de Deus. É muito parecido com oração. A meditação ocasional é como aquela oração em que você está dentro do ônibus e você ora a Deus. Não é meditação, você ora. Deus abençoa as pessoas que estão dentro desse ônibus. Você já não fez isso? Ou quando você vê um acidente, você eleva o seu pensamento em uma oração. As pessoas falam espírito de oração, né? Tem muito crente que fala assim, devemos ter um espírito de oração. Você está falando com Deus, às vezes nem abrindo a boca, baixinho ou até em pensamento. Amém? A meditação ocasional é muito parecido com isso. Não é uma questão de orar
mas é uma questão de meditar na palavra de Deus. Você viu algo, você medita em Deus, você eleva aquilo à verdade da palavra. Amém? Mas, além da oração que nós fazemos, né, esse espírito de oração que nós estamos sempre orando, amém? Nós devemos reservar o quê? Aquilo que Jesus falou. Amém? Tranca a porta do teu quarto, ora ao Pai em secreto, e Ele em secreto vai te ver. Amém? E te responderá. Amém? Então, é uma disciplina do cristão ter um momento de oração sozinho com Deus. Amém? Marcar o horário, né? Podemos dizer assim, com Deus, além de termos um espírito de oração. A mesma coisa é a meditação deliberada. Você está meditando durante o dia nas coisas de Deus. Você olha para algo e eleva para algo espiritual. Amém? Mas você reserva um momento de meditar nas coisas de Deus, meditar na sua vida, na sua caminhada com Deus. Como que eu estou na minha caminhada com Deus? Isso é algo que deve ser feito sempre, de maneira disciplinada por nós. Essa é a mais importante. A meditação deliberada emana das Escrituras e da sua verdade. É do meditar nos sermões ouvidos. Quantos de vocês meditam depois que vocês ouvem um sermão? Seja aqui na igreja, seja de um pregador sério na internet. Ou será que nós estamos acumulando sermão e mais sermão? Mais uma vez, olha para os irmãos do passado. Eles não tinham internet, eles não tinham 2 cultos por semana, era só um culto de domingo. Caminhavam quilômetros, ouviam, amém? E depois passavam uma semana fazendo o quê? Meditando. No quê? No sermão. Nós hoje temos áudio, canal da internet, mas não queremos meditar na pregação. Só acumulamos pregação em cima de pregação. E cadê a meditação? A meditação é em cima do que está sendo pregado. Amém? Porque a pregação, miserável é aquele que está aqui atrás do púlpito. Apenas um miserável pecador. Salvo por graça. Mas a pregação é Deus falando conosco. Se Ele está falando conosco, nós devemos meditar na sua palavra. Amém? Então, é dar ouvidos aos sermões. Irmão, não adianta ouvir 1000 sermões, internet, canal da igreja, Paul Walsh, Nicodemo, nossa, olha quanto sermão, um monte de informação, sem meditação. Amém? Mais vale então ouvir um e meditar nele a vida toda. O sermão bíblico, tá? Eu estou falando. Você vai ter muito mais proveito. Esse é o mal dessa geração de evangélicos. Muita informação, muito estudo e pouca meditação. Pouco ponderar no que está sendo falado. Porque quando você pondera, você vai ver muito erro e heresia no meio das pregações. Né? Mas você também vai ver o quê? Coisas boas para a sua vida, edificação da sua vida. Amém? Glórias a Deus por isso. Então é melhor prestar atenção nas pregações, meditar nelas. A meditação deliberada também se divide em 2. Amém? Se é que podemos dizer assim. A meditação dogmática, ou seja, quando eu medito na palavra de Deus e tenho ela como meu objetivo. Eu pego um versículo ou um sermão e medito naquilo que foi dito, e a prática, que é o quê? Eu olho para a palavra de Deus e aplico ela à minha vida. Então, eu medito na minha vida. O objetivo é meditar na minha vida. Para quê? Para eu ficar chorando, não, para ver se eu estou em conformidade com a palavra de Deus. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Vamos ver isso na Bíblia? Amém? Eu devo meditar como está a minha caminhada com Deus. Nós vamos ver quando nós meditamos. Nós estamos muito longe, amém, de servir a Deus como deveríamos servir. Veja só o que Paulo fala, 2 Coríntios 13:5. Essa é instrução, isso é mandamento. Amém? 2 Coríntios 13:5. Então tem duas, a meditação deliberada é dividida em dois tipos. A dogmática, ou seja, eu tenho a palavra como sendo o meu objetivo de meditação, e eu tenho a prática. Eu vou sentar no momento da minha caminhada e vou falar, eu estou em conformidade com a palavra de Deus, como está a minha vida cristã? 2 Coríntios 13:5.
examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis o quê? Na fé. Provai-vos a vós mesmos. Amém? Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então nós devemos examinar-nos a nós mesmos, segundo o Evangelho, segundo a palavra de Deus. Isso nós fazemos o quê? Meditando, examinando, vendo e ponderando se estamos no caminho. Irmãos, já estamos indo para o fim. Irmãos, é isso. Você vai falar assim, é importante estudar a palavra de Deus. É importante fazer um curso de teologia. Mas qual é a diferença, e eu já falei na pregação, de estudo, do que é somente estudo e do que realmente é viver? A diferença está entre estudar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Ou seja, estudar é ter informação. Viver é ter informação e aplicá-la na minha vida. E buscar me endireitar segundo o que a palavra de Deus foi me ensinada. Então, tem uma diferença muito grande. Estudar é bem diferente de viver a palavra de Deus. Amém? E nós vivemos a palavra de Deus quando nós confrontamos a nossa vida com os mandamentos de Deus, com a verdade de Deus. Amém? Em todas as áreas. Ou seja, aquilo que eu aprendo deve efetivamente influenciar o quê? O meu viver. Amém? Olha a Deus, irmãos. E que Deus possa nos ajudar, a todos nós aqui, nessa caminhada. Amém? Vamos de pé, vamos orar. Aleluia.